Olá, cá estamos nós mais uma vez para mais um vídeo, ainda dentro do ciclo de Marte, Marte nas casas. Hoje é Marte a partir da casa 7 até à 12ª casa, o que significa ter Marte na casa 7, 8 e por aí fora até à 12ª. Antes de mais, coloque o seu like, deixe o joinha, subscreva o canal. E já sabe que toda esta informação está em www.leonorwatson.com. Vamos já muito rapidamente para Marte na casa 7. Sabemos que Marte é o impulso, o desejo, o motor, a pulsão da insatisfação. Num certo sentido, aquilo que nos faz levantar de manhã é o querer, o desejar. Seja uma promoção, um trabalho, um carro, seja aquela determinada pessoa. Marte é posse. Ora, o que significa ter Marte na casa 7, sendo que a casa 7, como sabemos, é a casa das parcerias. Parcerias, sócios ou casamentos. Parcerias. O que significa ter Marte, a posse, a guerra, a luta na casa das parcerias, na casa 7. Bom, significa que esta pessoa, com Marte na casa 7, tem necessidade de relacionamentos intensos e tem necessidade de relacionar-se de uma forma intensa, assertiva e tem necessidade de dominar os seus relacionamentos, as suas parcerias. Sejam parcerias comerciais, ou seja, a parceria que tem com o namorado, a namorada, o cônjuge, o companheiro, a companheira. Portanto, é uma pessoa que tem necessidade de dominar quando está dentro de uma parceria. Marte é muito masculino, é uma energia masculina e, portanto, as parcerias serão eminentemente masculinas. São pessoas que têm tendência para ter sócios masculinos. Quando estamos a falar da intimidade, é um indicador, pode ser um indicador de homossexualidade. Claro que depois é preciso ver o resto do mapa com muita atenção. Sozinho, isoladamente, não significa rigorosamente nada, ok? Bom, é apenas um pequeno indicador. Portanto, Marte na casa 7 é a necessidade de dominar as relações, dominar as parcerias e, portanto, terá também necessidade de dominar o seu parceiro. Se estiver em Capricórnio, se este Marte na casa 7 estiver em Capricórnio, está exaltado, logo vai anular ou pelo menos vai suavizar alguns dos efeitos que acabei de falar. Portanto, haverá no mínimo alguma paz doméstica. Porquê? Porque está exaltado. Como sabemos, Marte exalta-se em Capricórnio. Da mesma maneira, se estiver em dignidade, Marte rege Escorpião ou Carneiro, da mesma maneira, se estiver em dignidade, vai suavizar esta tentação de querer dominar os outros em tudo o que seja parceria, incluindo o casamento. Claro que se este Marte estiver na casa 7 debilitado, e se estiver, por exemplo, em queda, em caranguejo, então é complicado para a vida doméstica, porque estando debilitado, ou aflito, ou com maus aspectos, então de facto reforça esta tentação, esta tendência para querer dominar todas as parcerias, todos os relacionamentos, o que inclui, obviamente, o casamento. Bom, Marte na casa 8. Marte é uma força masculina muito poderosa. Marte é a luta. E Marte, como sabemos, vai evoluindo em espiral ao longo do zodíaco. E, portanto, quando Marte está na casa 8, que é uma casa de profundidade e das sombras, quando Marte cai na casa 8, importa muitíssimo ver qual é o signo em que cai também. Porque tudo o que cai na casa 8 cai para morrer e renascer. Portanto, de que tipo de renascimento estamos a falar quando temos Marte na casa 8? Portanto, é importantíssimo compreender
qual é o signo também em que cai, vai ser determinante. Um Marte na casa 8 pode ser uma pessoa que tem tendência para ser violento consigo próprio, portanto, implode em vez de explodir, sendo, por exemplo, uma pessoa passiva-agressiva. Portanto, é uma pessoa com um karma pesado, indica até acontecimentos súbitos e drásticos na vida. A pessoa está constantemente sujeita a acontecimentos súbitos, acontecimentos muito drásticos. As aprendizagens têm que ser repentinas. Bom, se este Marte estiver em dignidade, já sabemos que é Escorpião ou Carneiro, ou se estiver exaltado em Capricórnio, pode ajudar no status, a pessoa pode ter uma boa vida financeira. Quando eu digo ajudar no status, significa que a pessoa será reconhecida naquilo que faz. As pessoas reconhecem aquilo que a pessoa faz, as pessoas atribuem-lhe mérito e até pode ter uma vida financeira boa, se estiver em dignidade, portanto, se estiver em Carneiro, se estiver em Escorpião, se estiver exaltado em Capricórnio, Marte exalta-se em Capricórnio. Mas se estiver, por exemplo, em detrimento, Balança ou Touro, já é muito mais complicado. A vida financeira será sujeita a grandes abalos, a vida íntima será sujeita a grandes abalos, enfim, toda a vida do nativo é sujeita a grandes abalos, porque a casa 8 é a casa da profundidade, é toda a casa da psique, é toda a casa das sombras, dos medos, e portanto tudo isso será potenciado e tudo isso será trabalhado através de grandes provações. A pessoa é sujeita a grandes provações. Se Marte estiver na casa 8 em Caranguejo, temos um Marte em queda. Portanto, temos aqui um Marte que pede, exige uma reeducação espiritual. Portanto, a pessoa terá que ser reeducada no sentido de compreender que nós não nascemos todos para cumprir o mesmo papel e que não é por isso que nos temos que sentir mais ou, neste caso, menos do que ninguém. Portanto, Marte na casa 8 é para olhar com muita atenção. Marte na casa 9. A casa 9, como sabemos, é uma casa da expansão da consciência. É aquela casa que tem a energia de Sagitário. E, portanto, sabemos que Marte, a partir de Sagitário, começa a encontrar uma missão. Começa a ser um Marte mais virado para o coletivo e não tão virado para o seu ego. Marte vai evoluindo ao longo do zodíaco, vai evoluindo em espiral ao longo do zodíaco. E ali, a partir de Sagitário, é um Marte diferente. É um Marte a favor do coletivo. Aliás, ele exalta-se no signo seguinte, em Capricórnio, encontra em Capricórnio uma missão, ok? Uma missão que vai desempenhar sem violência. É assim que Marte vai evoluindo, de uma forma pacífica. Claro que depois temos que olhar para este Marte, ver os aspectos que ele faz com todos os outros planetas do mapa, ok? Mas Marte ele próprio sozinho vai evoluindo. Quando Marte cai na casa 9, cai na casa que tem energia de Sagitário. E, portanto, já está ali muito perto de se exaltar, porque ele vai exaltar-se em Capricórnio. E, portanto, Marte já está à procura de um sentido mais elevado na vida. E, portanto, se estiver em Carneiro, se estiver em Escorpião, já sabemos que está em dignidade e, portanto, é alguém mais ligado à cultura, mais ligado à filosofia. Pode ser um excelente militar, um excelente governante, por exemplo, e, portanto, pode ser uma pessoa com uma imensa estabilidade financeira, com ligações ao estrangeiro, portanto, sempre a tendência para ter ligações a outras culturas, ao conhecimento, lutar pela pacificação entre as culturas, arranjar consensos entre aquilo que à partida poderia não ter consenso. Portanto, um Marte exaltado ou dignificado na casa 9 é um Marte que vai ajudar esta mesma casa, que é a casa, como sabemos, da filosofia, a casa de Sagitário, é a casa da expansão da consciência. Claro que se estiver debilitado, sabemos que ou em Touro ou em Balança, ou se estiver em queda, em Caranguejo, pois então tudo aquilo que acabei de dizer será prejudicado. Marte na casa 10. É à partida uma bela colocação. Claro que é, como sempre digo, é necessário ver em que signo cai, se está dignificado, se está debilitado, se está em queda ou se está em exaltação, é óbvio.
e depois é preciso ver todos os aspectos que faz a todos os outros planetas, a Vênus, a Plutão, enfim. Tudo isso é muito importante, mas à partida, numa leitura isolada, ter Marte na casa 10, que é a casa da visibilidade pública, que é a casa da carreira, ter Marte lá, que é o impulso, o desejo, a vontade de lutar, ter Marte lá é, à partida, numa leitura isolada, repita-se, uma boa colocação. E, portanto, se este Marte estiver dignificado, ok? Em Carneiro, ou em Escorpião, ou se estiver exaltado em Capricórnio, até porque a casa 10 é a casa com energia de Capricórnio, se estiver, portanto, dignificado ou exaltado em Capricórnio, é, portanto, uma posição de sucesso, de status, de elevação ao nível profissional, porque a casa 10 é a casa da carreira. Bom, se estiver debilitado, suaviza esta boa colocação, mas não a destrói por completo. Embora, obviamente, tenha, por exemplo, uma carreira mais turbulenta, com ascensão mais lenta do que se estivesse exaltado, obviamente. Marte na casa 11. Ora, sabemos que a casa 11 é a casa das oportunidades, é a casa dos desejos e também é a casa das nossas redes sociais, do nosso círculo de amigos, e que oportunidades o nosso círculo de amigos nos traz. Ora, quem tem Marte na casa 11, se este Marte estiver dignificado, Carneiro ou Escorpião, se este Marte estiver exaltado em Capricórnio, então teremos aqui alguém com uma enorme capacidade de lutar pelos seus desejos, a vida abre-lhe oportunidades e essas oportunidades são muitas vezes trazidas por amigos leais, que é o que também representa a casa 11. Bom, claro que se estiver aflito, isto é, com aspectos tensos, os aspectos são aquelas linhas vermelhas ou azuis ou verdes que aparecem no meio da mandala, portanto, se tiver aspectos tensos, oposições ou quadraturas, ou se estiver em queda em Caranguejo, na constelação de Caranguejo, pois então irá dificultar tudo aquilo que acabei de falar, as oportunidades trazidas pelos amigos e a capacidade de lutar por esses mesmos desejos. Enfim, Marte na casa 12. Da mesma maneira que tudo que cai na casa 8 morre para renascer, tudo aquilo que cai na casa 12 cai para confinar. Marte é o impulso vital, é o ir à luta, é o querer, é aquilo que nos faz intervir na realidade. Imagine-se Marte na casa 12, que é uma casa de confinamento, é uma casa de reclusão. Marte está recluso na casa 12. E, portanto, o que significa ter Marte na casa 12 recluso? Significa que o impulso vital, aquela vontade, aquele impulso de fazer coisas e de lutar e de intervir e de ir atrás de, está confinado. E, portanto, é alguém que se sente sempre prostrado perante a vida, é alguém que se sente cansado, exausto, prostrado perante a vida. E, portanto, claro que se estiver em dignidade, Carneiro ou Escorpião, ou exaltado em Capricórnio, ajuda, se estiver em queda, reforça, mas é sempre pedido ao nativo, é sempre pedido à pessoa que esteja ao serviço da vontade dos outros e não tanto ao serviço da sua própria vontade. Marte está confinado na casa 12. Bom, por hoje é tudo. Acabamos o ciclo de Marte. O próximo ciclo é Mercúrio. Mercúrio, que significa Mercúrio, que representa Mercúrio no nosso mapa astral, e o que significa depois Mercúrio em cada signo, Mercúrio nas casas, e quando acabarmos o ciclo de Mercúrio, acabamos o ciclo dos planetas pessoais. Antes de entrarmos nos planetas sociais e mais tarde nos transpessoais, antes de entrarmos nos planetas sociais, repito, faremos aqui um vídeo sobre isto dos aspectos, para compreendermos melhor o que é isto dos aspectos, o que é ter um Marte tenso, o que é ter uma Vênus tensa.
ou um Marte harmonioso, ou uma Vênus harmoniosa, enfim. Faremos esse vídeo antes de entrarmos nos planetas sociais e antes de entrarmos nos planetas transpessoais. Bom, por hoje é tudo. Já sabe que encontra tudo isto em www.leonorwatson.com. Espero que tenha gostado. Mais uma vez, deixe o like, o joinha, subscreva o canal. Eu faço isto por si. Espero que esteja a gostar. Um beijinho.